paz do Senhor, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E vocês viram que o início hoje tá diferente, né? Nós temos 3 apresentadores começando. E aí, Nick, beleza, tá, mano? Tudo bem? Pastor? 100%. Pode ser, meu querido. Como é que você tá? Ele que é o líder, é o nosso mestre aqui, Pastor Anderson. Muito bem-vindo, né? Meu Deus Dessa do céu. vez o senhor não é o entrevistado, a gente vai ter um bate-papo muito legal, muito interessante, né, pastor? É isso aí, hoje é diferente. Hoje é dia de festa. Você tá doido, vocês estão vendo aqui guloseimas, coisas muito deliciosas, mas quem vai falar disso é o Nick, né, Nick? É isso aí. Hoje o nosso episódio está sendo patrocinado pelo Armazém, do nosso querido Gilson, com esses salgados maravilhosos aqui, esses suquinho. bolos, suco, Tá refrigerante doido. aqui. Armazém, muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês e tamo junto. E para você que acabou de chegar, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal aí, deixa um comentário, ativa o sininho para quando a gente lançar um episódio novo, seu telefone automaticamente mandar uma notificação para você que a gente acabou de lançar um episódio. E também comece a seguir o nosso Instagram aí que tá aparecendo aí embaixo, porque nosso conteúdo é o quê? Ele é top. É isso aí, Ele é uma 100%. Meu Deus do céu. E, gente, nós completamos um ano de Pod Life. Glória a Estamos Deus. aqui com É toda a isso aí. Pod Life Meu Deus! Family! Nessa grande Agora sim! festa. Meninas, sejam muito bem-vindas também. Vocês fazem parte dessa história. Nós completamos o ano em novembro. É verdade. Né? Verdade. E só que estava tudo muito busy, muito episódio para lançar, sim. que já estavam prontos, e Graças agora a Deus. a gente resolveu, né, começar 2024 de fato com esse episódio mais do que especial. Nós estamos em 6 pessoas Meu aqui. Deus. Yes, Meu a família Deus. cresceu. Seis Acho que apresentações. Family. o assunto não vai faltar hoje, não. Você tá doido. E eu queria começar dando a oportunidade de vocês falarem um oi pro pessoal, cumprimentar o pessoal e depois vamos passar a palavra para ele, né, pro boss, Meu que foi o idealizador e responsável depois de Jesus por tudo isso aqui acontecer. Nos colocou no fogo, né? Meu Deus. Oh, yes. Com certeza. E é um prazer, é uma alegria estarmos aqui, gente, nesse momento de família, nesse momento de comunhão, festejando e celebrando. Yes, verdade. Celebrando tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito através da nossa vida, através do Pod Life delas. Yes. Isso As mulheres invadiram a cena. Sim. Chegamos com tudo. Fomos, assim, extremamente impulsionadas, É. mas foi um impulsionamento vindo de Deus para a nossa Aleluia, vida. verdade. Né? Nós louvamos a Deus pela vida do meu lindo, do meu ungido. Ô, diretor, por favor, coloca uma música romântica, é momento de Declara, declaração de pastor, amor. declara, pastor, declara. O meu amado, o meu lindo, o meu ungido, que assim, com muito carinho, nos impulsiona, É. dizendo, ô vai. Mas como é bom nós termos sempre pessoas que estão ao nosso lado nos empurrando. E não nos empurrando para baixo, mas nos empurrando para Pra cima. cima. É isso aí, glória a Deus. Ativando o dom que está em nós. Aleluia, Acreditando naquilo que Deus já nos entregou. E se não fosse pela vida dele, hoje essa mesa não existiria, não Verdade. teríamos patrocinadores. Amém. Gente, não teríamos uma mesa bonita dessa, não teríamos diretor, nada teria Apresentador acontecido. gato. Apresentador gato. E essa blusa, meu filho, você arrebentou. Ele é diferenciado. Foi a loira que comprou? Não, foi o Nick. Eu Olha, mesmo. ela Ah, ainda é bonito. estiloso. Ele tem tem estilo, né? Tem. Quem quiser patrocinar aí, quem tem loja de roupa quiser patrocinar. Olha Pod Life, só. meu Esse Deus, ele- aí. Pega a Esse dica. ele tá bem na vibe do Maldivas, Não né? Ele é? deve ter trazido direto de lá. Maldivas, Grécia. Ai, meu Deus do céu. Tá demais. Caraca, meu, que legal, que bacana poder ver tudo isso. E olha que interessante. A palavra profética desse ano é tempo de ativação, Yes. né? Sim. E há um ano atrás, essa ativação já tinha começado e a gente nem sabia. Verdade. Aleluia. Pastor, fala um pouquinho pra gente sobre essa ativação, de onde nasceu essa vontade, esse desejo de ter um podcast na ADLife, né? Porque tudo nasceu aqui na ADLife. Eu gosto de falar que é ADLife USA, porque a gente tem New York, tem New Yes. Jersey, tem Boston. Tem Melhor, vamos dizer ADLife Global. Peru. Né? Porque temos Yes. Peru, temos Yes. Brasil, enfim, e é só o começo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de nós podermos, de alguma forma, contribuir com o reino de Deus, porque esse é o propósito de todas as coisas.
E eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês pelo trabalho, pelo empenho. Só quem faz alguma coisa em prol da obra de Deus sabe o quanto custa ser útil. As pessoas muitas das vezes não entendem por que Jesus falava tanto desse aspecto de servo útil, servo inútil, porque é muito mais fácil nos tornarmos servos inúteis. Todas as vezes que a gente decide ser útil ao reino de Deus, você pode ter certeza que os desafios serão muitos. Motivos para parar não vai faltar. Verdade. Não vão faltar motivos para nos fazer desistir. Mas glórias a Deus que, como diz a palavra do Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou, sim. O Senhor tem nos ajudado. Aleluia! Glória a Deus! Yes! Deus abençoe vocês. Deus abençoe de verdade. E a nossa gratidão também, né? O Nick já fez a menção. Hoje esse episódio aqui está sendo patrocinado pelo Armazém Brasil. Aleluia! Brasil, Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe. Olha isso Tá aqui. tudo bonitinho aqui, né? Porque a gente também já atacou nos bastidores antes, Não, né? deixa abaixo, deixa abaixo. E não é só bonito, é delicioso. Exato. É Delícia, verdade. isso aí. Deus abençoe muito o Armazém Brasil, o Gilson, a Daiane, esse casal tão simpático, que sempre atende a gente com muito carinho. A Giovana, a filha deles, também é uma bênção. Deus abençoe essa família, Verdade. esse empreendimento. Eu me lembro que antes, falar uma coisa aqui, ó, que vocês talvez nem saibam, eu já comentei algumas vezes, mas mesmo antes do Gilson ali abrir o armazém naquele lado agora, né, da lanchonete, isso aqui, quando era só ali mesmo o armazém, todas as vezes que eu passava ali, se eu comprasse alguma coisa e a gente, às vezes, conversando, eu falava, eu vou pegar um negócio aqui que vamos fazer um negócio lá na igreja. Ele sempre ofertava alguma coisa, sempre abençoava a gente. Ele sabe que eu tomo muito energético, né? Eu sou movido a energético. Às vezes eu chego lá e já falo assim, pega um energéticozinho do pastor ali, aí eu vou pagar, ele não cobra. É uma pessoa muito gentil e generosa. Deus abençoe, Gilson. E os nossos patrocinadores, né? Aquelas pessoas que patrocinam não apenas o episódio, mas a estrutura do Pod Life, ela cresceu, né? Glória a Deus. Do primeiro episódio para cá. Meu Deus. Graças a essas pessoas, né? Pastor já me olha só porque eu que mando a conta. Não, o diretor, ele pensa que eu sou o tio Patinhas. Deve ser, porque eu vou até tomar dinheiro infinito. o dinheiro infinito. O diretor, ele vê um negócio, ele tem o copy-paste no celular, é só aperta assim, manda o link para mim, aí ele manda o link, fala, pastor, e já fazendo a propaganda. Manda um vídeo, um tutorial para ver. Eu não tô ouvindo nada do que ele tá falando. Eu só tô esperando ele terminar de falar para me perguntar quanto é que custa. E é estratégico, né? Eu nem mando para pastor, eu mando pro pastor direto. Gente, por que isso? Porque, pastora, a senhora pesquisa, vê umas outras opções e tudo mais. É claro. O pastor já fala assim, esse é o melhor? É o melhor. Ok, compre e só manda o comprovante que comprou. Então, a gente tem que agir na estratégia. Na estratégia. Verdade. E graças a Deus que Deus levantou pessoas, né? A WM aí na pessoa do nosso irmão Wellington lá de Newark. Aleluia. Que nos abençoou, que investiu no Pod Life. A After Hours Construction, né? Isso aí. Na pessoa da irmã Priscila. Sim, que é uma bênção de Deus na igreja. Muito e é um instrumento de Deus para abençoar aqui o Pod Life. A NIC Marble Care, do nosso irmão Robert, da nossa irmã Sueli, esse casal abençoado, que também investiu para que essa estrutura chegasse nesse nível, né, de qualidade. Eu louvo a Deus porque eu sempre digo, né, a The Life tem um padrão. E o padrão da The Life é o padrão da excelência. A gente trabalha para que tudo que nós formos fazer para Deus e para os nossos irmãos, para as pessoas, porque o nosso culto, ele é para Deus. Mas a igreja, ela é para as pessoas. Sim. Né? Então, por isso que a gente vai fazer um investimento no som. Eu não estou pensando em Deus quando eu estou investindo no som.
Eu estou pensando nas pessoas que vão ouvir. Sim. Até porque o louvor, por exemplo, nós temos aqui a irmã Taunay, que é do Ministério de Louvor e que canta muito Meu pra Deus. glória. Meu Deus. Essa Glória a menina é Deus. uma bênção, viu, minha filha? Seja Deus Amém. glorificado pela sua Não vida. precisa nem de microfone. Não, verdade. Aleluia. Obrigado pela contribuição que você tem dado ao PodLife, ao PodLife delas. É uma honra. E esse ano você vai trabalhar mais no PodLife, viu? No Yes. PodLife. Pode mandar, pode mandar. Estimada em rede Tá nacional vindo e aí. internacional. Eita, mistério. Fala nada não, A gente espera. está sempre ampliando, melhorando, crescendo e a gente Aleluia. conta com você. Amém. Mas, enfim, quando eu vou investir no som, eu não estou pensando em Deus. Eu estou pensando nas pessoas. Exato. Porque Deus, ele recebe o louvor como um cheiro suave. Então, quem ouve o louvor é a igreja. Então, o som tem que estar bom para a igreja. Sintonizado. Né? Deus, ele sonda e conhece o nosso coração. Quem vai assistir a filmagem aqui são as pessoas. Então, a gente faz o investimento pensando nas pessoas e na oportunidade de honrar a Deus através daquilo que a gente faz. É por isso que a gente tem que tentar sempre fazer tudo com excelência, com ordem, com decência, dando o melhor para Deus e para os nossos irmãos. E essas pessoas, né, os patrocinadores aí, como eu disse, foram instrumentos que Deus usou para poder nos proporcionar a oportunidade de servir a Deus e aos nossos irmãos, a nossa audiência, com Aleluia. aquilo que há de melhor Verdade. em termos de tecnologia para podcast, né? Yeah. O E diretor... tem a Sabrina Isso, também. né? Meus pais Sabrina. Meus pais Sabrina. A Sabrina, A The Best. a Sabrina é uma bênção, né? Seja Deus glorificado, viu? Sabe, pela sua vida, por tudo que você é também, pela parceria com o PodLife, que tem aí rendido frutos para a glória de Deus. Aleluia. É legal a gente chegar, né? Às vezes eu vou no mercado, eu estou no posto de gasolina, alguém encontra e fala: ô pastor, eu assisto os meninos lá, os meninos são uma bênção, É bacana. né? Eu assisto lá vocês e nem todo mundo faz aí o chamado Triple C, né? Curte, compartilha verdade, e mas comenta, Comenta. mas as pessoas estão Tô assistindo. assistindo, é isso aí. E isso As é uma... métricas depois a gente consegue ver, né? o diretor ele é. apresenta, né, as impressões, né, e aí a gente vai vendo as regiões que assistem o PodLife. Nós temos audiência aí na Ásia, né, diretor? Nós temos na Ásia, nós temos na Europa, nós temos no Brasil, nós temos audiência praticamente Na todo lugar. Índia, Onde tem um todo brasileiro, lugar. tem gente assistindo a gente. Glória isso que é a Deus. muito, Glória muito a Deus. legal. Glória Então a não Deus. é apenas a AD Life que é global, mas também o Pod Life que é global. Sim. E é interessante que nós conversamos aqui antes de começar sobre como que o Pod Life tem atingido vidas, né? Muitas vezes as pessoas não comentam com a gente, mas eu mesma, antes de participar, sempre tenho o privilégio de estar na minha casa, limpando a minha casa e ouvindo o podcast. E quantas vezes a gente não é edificado dentro de casa? E aqui eu também já deixo agradecimento para cada um das pessoas que estão ali, os nossos telespectadores, que estão ali nos acompanhando, porque o podcast também é para vocês. Yes. Vocês nos ajudam quando escutam, mas nós também te ajudando, edificando a sua vida através da palavra do Senhor que vem aqui nesse podcast. Lembrando que nada que nós fazemos aqui é apenas por brincadeira ou para querer aparecer, mas exatamente com esse intuito de acrescentar na vida das pessoas. E a gente tem visto resultados, a gente tem visto fruto através de pessoas que vêm aqui e comentam: poxa, eu assisti o PodLife, eu assisti o PodLife School, eu assisti o PodLife delas, e quantas lições a gente já não aprendeu, quantas vidas já não foram ativadas através de 1h e meia que a gente parou para ouvir a palavra do Senhor. Então, glória a Deus pela sua vida, você que talvez começou desde o princípio, há 1 ano atrás, e continua ali, porque o nosso pastor costuma dizer: as coisas de Deus não é apenas com quem começa, mas com quem permanece, com quem continua. Então, meus parabéns e muito obrigada a você Parabéns, que obrigado. permaneceu conosco e que o Senhor continue. E o que é mais interessante é porque o nosso podcast, ele não vai trazer só pessoas famosas, só pessoas conhecidas, não. Nós trazemos pessoas aqui do dia a dia, pessoas reais, pessoas com testemunhos reais. Para quê? Para que possa aumentar a nossa fé, edificar a nossa fé, edificar a fé das pessoas, dizendo: olha, é possível vencer, é possível passar por isso e superar, porque esse é o propósito, né? Igual você falou, Taunay, acima de tudo,
não é para um aparecimento, não é para uma promoção pessoal. É para glorificar o nome Exato. do Eterno. Glória a Pastor Deus. Anderson sempre diz isso. Da Taunay, lembra o testemunho dela que ela Sim. compartilhou? Yes, logo no Nossa, começo. Muita gente chegou até a gente e falou, nossa, eu fui muito edificada através do seu testemunho, foi muito forte. Sim. Verdade, foi aquele episódio, meu Deus, Taunay, foi muito bom. Sim. Foi E muito o bom. melhor, não teve um episódio que não foi frutificante aqui. Não teve um episódio que a gente Glória a Deus. ouviu e saiu daqui sem nenhum resultado, sem nenhuma mudança na nossa vida, entende? Todo e qualquer episódio que nós tivemos, seja ele do Pod Life School, Pod Life delas ou o Pod Life original, todos tiveram conteúdos que acrescentaram na vida de alguém. Então, glória a Deus, porque a gente vê, como a palavra, a gente conhece a árvore pelos frutos. E a gente conhece que esse projeto não é, como o Henrique falou, um projeto apenas do coração do pastor, mas um projeto diretamente do coração de Deus. Verdade. Porque os frutos que geram são almas para o reino. São pessoas que são edificadas e ativadas no reino. Isso que é o mais bonito, que é atingir o nosso objetivo, né, do Pod Sim. Life. Glória a Deus. E agora tem o Pod Life Express também, né? Yes! Toda sexta-feira? Já tem um Toda horário certo ainda não? sexta-feira. A gente tá ajustando essa questão de horário para entender qual o melhor horário para poder fazer essa postagem, mas geralmente até o horário do almoço o Pod Life Express já tá no ar, já tá disponível. E vocês compartilhem, por favor, Sim, enviem para os A familiares. Letícia fica doida porque eu fico pensando em maneiras, né, em mecanismos da gente crescer, da gente melhorar. E às vezes, assim, como eu durmo sempre muito tarde, então às vezes eu estou em casa de madrugada e eu mando uma mensagem no grupo, ou eu mando uma mensagem para ela, ela fala, quando eu vejo mensagem Notificação do pastor. de Vindo na madrugada, madrugada. eu já sei que é alguma coisa e Senhor, será que eu abro? Ela Tem fala, coisa vem boa bomba. chegando. E se eu fingir que eu não vi? Pastor, ela fala, vem bomba. e eu acho que desde tanto o podcast, né, o Pod Life delas, o Pod Life School e agora o Pod Life Express, eu acho que tudo nasce de madrugada. Eu acho que todos eles nasceram de madrugada. Então, em algum momento, vocês receberam uma mensagem minha de Já madrugada pode falando, saber. o que vocês acham da gente fazer isso Foi. aqui e tal? E a última agora que eu soltei foi essa bomba, né? Do Pod Life Express. Falei com a loira, falei, toda sexta-feira eu quero você oferecendo os seus dons e talentos para a gente fazer um Pod Life Express. Ela, como assim, pastor? Sangue de Jesus. Eu falei, é simples. Aí vai lá, coloca a faz. câmera, só faz. E agora vai tem dar pastora certo. também. Aí já empurrei a pastora, já falei com a missionária Michele, Glória a Deus. a Taunay, para toda sexta-feira a gente quer abastecer, porque a palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, verso 15, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse termo ide no grego a ideia que é indo e pregando. Indo, pregando. Então, muitas das vezes as pessoas imaginam esse ide aqui como o missionário que é enviado, o pregador que é levantado por Deus para pregar com o ministério da pregação. E não é isso. A ideia é, à medida que você for vivendo a sua vida, vá vivendo a sua vida pregando o evangelho. Enquanto você vai caminhando, executando as suas questões, realizando, cumprindo as demandas da vida, faça isso, pregando o evangelho. Então é por isso que eu penso sempre em maneiras de nós irmos pregando o evangelho. E hoje, né, a internet ela é um instrumento que pode ser usado tanto quanto pelo reino das trevas, quanto pelo reino da luz. Sim. E quanto mais, como eu sempre digo, né, não existe vácuo de poder. Se você não ocupar um espaço, alguém vai ocupar esse espaço. Então, se a igreja não ocupar a internet com a palavra de Deus,
com louvores a Deus, com mensagens que edificam, que constrói alguma coisa positiva na vida das pessoas, o reino das trevas vai preencher esse espaço. Então é por isso que a gente está sempre pensando, né? Começamos com esse projeto aqui, o Pod Life. Aleluia. Aí veio o Pod Life delas. Aí tem o Pod Life School. Sim. E tem agora o Pod Life Express. E esse ano... Você Ó, tá vendo que eu tô vocês tá fazendo... chegando. Você tá vendo que eu tô olhando muito pra você. Isso foi um Você tá me ano, né, assustando. Eu tô, né? Porque eu encaro o Pod Life como, né? O Pod Life aquele guarda-chuva, né? E tudo vem debaixo dele. Eu encaro isso aqui como um departamento da igreja, como nós temos Sim. as filhas do rei, como nós temos os jovens, como nós temos o louvor, e nós temos o digital, né? O Pod Life. Então, eu encaro isso aqui como um ministério da igreja, e eu sempre busco de Deus uma direção, uma orientação. Eu posso garantir para vocês que nós vamos ter mudanças no Pod Life, nessa estrutura digital, em 2024. Eita glória. Sempre buscando melhorar Sim. e pregar o evangelho a toda criatura. E sempre visando oferecer o melhor para O você melhor. que está nos assistindo, que tem nos acompanhado, né? O tempo que nós temos investido aqui, literalmente pagado um preço, porque não é só uma hora, né? Você que está em casa, você só está vendo uma hora, mas existe toda uma preparação, existe oração, existe jejum, existe uma busca para que tudo que for feito aqui venha alcançar a sua vida. Então, sempre buscamos melhorar para que você também seja de todas as formas e de todas as maneiras abençoado ainda mais através do nosso Pod Life. Amém. Diretor, fala pra gente quantos Pod Life, Pod School, Pod delas. Todos Ainda bem que eu me Conta, preparei, né? Quantos episódios contando geral? Total. Enquanto isso, Olha eu vou comer só. o bolo. Nós temos até agora 34 episódios do Pod Life, Uau. o oficial que nasceu, né? Que nós entrevistamos diversas pessoas. Geralmente sou eu e o Nick. Quando eu não pude estar algumas vezes, eu fui substituído pelo pastor. Por que será, né? Oh my God. Ó, os braços deles Sabe estão essas mais olheiras pesados. aqui? Essas olheiras. Yeah, Sara e Sofia, tem nome. Mas seja Deus, Eu não vou precisar falar nada, haverá sinais. Exato. seja Deus glorificado, porque a gringa, o pastor, me substituíram com maestria, né, nessa ausência. Eu não estava aqui, mas depois eu editava. E a gente foi levando, e graças a Deus elas já estão aí com 4 meses. E eu já Uau. voltei. Deus. Tô vendo até nas orações de manhã. Daqui uns dias nós vamos fazer um Pod Life delas com Sarinha e Sofia. Oh my God. E elas Pod são Life externas. Ó, você viu a casa do pastor. Conteúdo pra criança. É isso mesmo? É isso, Pod também. Life Kids. Sem spoiler, Não, sem aí, ó. spoiler, sem Você spoiler. jogou essa bomba, você fica com Não, ela. Mas Não, mas eu você tá vendo o pastor tá olhando eu pra tô Taunay. falando desde o começo que nós vamos ter novidades em 2024. É. Eu tô o Pod tempo Life todo olhando para ela. E a Taunay, ela tem uma sensibilidade assim incrível, porque Sim. a gente falou disso um dia desse. Eu estava pensando numa coisa aqui que envolvia ela entrou pela porta falando: pastor, não sei o que tem. Eu falei, tal, eu estava aqui aguardando a oportunidade para falar disso com você. Aí quando foi um outro dia, do mesmo jeito. E agora eu tô aqui assim, com o negócio, ela já saiu na boca Eu dela estou ali, sentindo. É tão engraçado que enquanto a gente estava conversando aqui, eu já estava vendo uma cena. E aí era de crianças fazendo podcasts, assim. Eu falei Top. assim, não, eu devo estar doida, porque eu vi um vídeo esses dias atrás sobre isso. E o pastor olhando, falando, vocês vêm com essa ideia. Eu falei, Pois tem coisa porque, aí. na verdade, é o seguinte. Uau. Então, já que você já começou a entregar a Tá, tá, revelação tá. de Deus, Detalhe, pastor, antes de você falar. O Pod Life nasceu numa mesa, numa reunião assim, né? Então, ó, escuta. é assim que funciona. O que acontece? A gente percebe que existe uma demanda de conteúdo
cristão, bíblico para as crianças. Então eu tenho sentido uma direção no meu espírito para nós lançarmos o Pod Life Kids. Uau! Receba! Ai, Um Jesus. conteúdo voltado para criança. E eu pensei em você, Taunay, para você fazer isso. Por quê? Porque você é muito elétrica, né? Você é muito Não, hyper. não é não é né? assim, não. Não, ele não deve. Energético injetado na Vocês veia. devem estar me confundindo. Será? A Taunay parece o sol, né? Ela chega e fala assim, ó, Já chega tcham, chegando. Eu dei uma dose, mas Cheguei. não. ela parece o sol do meio-dia. Não é Pastor, por aquele favor. sol que vai nascendo, assim, não. Ela parece o sol do meio-dia. Tem alguém nessa mesa pra me defender, por gentileza? Não, mas eu não estou te atacando, eu estou ressaltando as suas qualidades, É um dom. das quais Deus depositou em você. Amém. Ninguém fica triste perto da Perto Taunay. de você, você Nossa. trai, você carrega uma energia, Verdade. você muda o ambiente, você é hyper, você é pra cima, você fala aos corações das pessoas de uma maneira, você acessa isso de uma maneira muito fácil. E eu estava pensando, você fala inglês, você canta, você é divertida, você é alegre, Pega, né? você não prega, Oh, yeah. você dança. Então você Meu tem Deus. Até dança. Eu tô toda até- característica. Você tem tudo para a gente conseguir Verdade. desenvolver Sim. algo voltado para as crianças. Verdade. Nós temos o Ministério Infantil aqui em Nova York, que é menor, porque os irmãos aqui em Nova York, eles são, acho que, muito ocupados, né? Então, a maioria das pessoas aqui, elas têm um filho, 2 no máximo. Né? Tem uns que chegam e faz logo Dois 2 de de uma uma vez. vez, né? É tão Que já pra- ocupado. Né? Que já para não perder tempo, já tempo, faz já logo, faz logo já, dois. já faz logo 2. Os espertos. Mas, por exemplo, a The Life Nurk, o pessoal em Nurk é diferente. Meu Você tá Deus. doido. A The Life Nurk, assim, e eu tenho uma Tem mais conexão muito criança que adulto. forte com as crianças. Então eu chego em Nurk, às vezes eu gasto 10 minutos para conseguir chegar dentro do templo. Porque elas encontram comigo ali no corredor e todas elas me abraçam. E aí funciona assim, se uma abraça, todas Todas têm que abraçar. vão abraçar. É. Aí eu vou indo, então assim, o Life Kids Nurk, a gente tem uma estrutura exclusiva para eles, assim, que eu chamo do Templo dos Anjos. Lindo, né? Aquele lugar. O Templo dos Ficou Anjos. lindo. Porque eles só não têm asas porque são fiote, né? São filhotinho. Mas tá crescendo as asinhas dos nossos anjos Não lá. ativou ainda. Não ativou. E eu tenho certeza que se nós desenvolvermos alguma coisa voltado para as crianças, nós vamos contribuir Nossa, que legal. para o crescimento Sim. delas Legal. e os pais vão nos agradecer. Com certeza. viu? Verdade. Vão Sim, nos agradecer. imagina. O Pod Life Kids com a Tia Taunay, você já pensou? Tia Tatá. Você, Tia Taunay. Tia Ai, Tal, amei. você pensou já você que Não, você, e aí? Isso, Assistente de palco, Bibi. você que verdade. vestindo, A Anne. A Anne, ela fala português A muito Esther. bem. Sim. Esther. você Gostou, chegar gostei aqui dela. com um personagem diferente cada episódio, a gente caracterizar você, Meu Deus. você Peruca não vai ser um problema. Pastor, Vai e as ser- crianças vão crescer acompanhando ela. Porque eu É cresci, por verdade. exemplo, acompanhando Diante do Trono, Aline Baus, Sim. essa galera. Pronto. E é importante, enquanto o pastor falava, eu pensava, esses dias eu estava orando e veio em mim essa preocupação com as nossas crianças. Assim como houve a preocupação com os nossos adolescentes Verdade. e jovens. O pastor falou que existia uma época na igreja que a igreja era toda, as redes sociais é do diabo, a internet é do diabo. Por a gente demonizar tanto essas coisas que são neutras, mas a gente poderia estar ocupando, hoje realmente a maior parte pertence às coisas malignas. Sim. Só que se a gente pensasse naquela época um pouco com uma mente mais aberta e tivesse esse discernimento, hoje talvez a nossa geração, a minha geração, não estaria tão presa, tão escrava das redes sociais e da verdade. internet. Então talvez para as próximas gerações a gente realmente tenha que pegar esse link para que a gente possa entrar no mundo deles. As crianças, infelizmente, hoje vivem o tempo todo com o celular na mão, assistindo vídeo, fazendo isso, fazendo aquilo, no YouTube. Então, seria uma forma da gente entrar realmente e tentar
ou em nome de Jesus não tentar, mas sim salvar as nossas crianças das garras do inimigo, porque o inimigo está Amém. investindo. A questão é como que a igreja vai ficar, a gente vai reagir ou a gente vai apenas assistir o trabalho do inimigo. Então, eu fico aí, prontinha, amém, Glória a vamos Deus. orar, jejuar. Nós vamos até querer vir mais Agora pra é pedir igreja, né, graça pra para encontrar. Deus. Nós vamos desenvolver isso para a glória de Deus. Amém. Os nossos pais na fé, eu não quero aqui de maneira nenhuma desonrá-los, porque eu respeito muito a história daqueles que vieram antes de nós. O evangelho é uma corrida de bastão. Esse bastão está sendo passado de geração a geração. Esse bastão chegou na nossa mão e só os nossos pais sabem o preço que eles pagaram para poder colocar esse bastão nas nossas mãos. Então, a gente não quer, de maneira nenhuma, ficar tecendo críticas aos nossos pais na fé. Mas os nossos pais na fé, eles também não são perfeitos. Eles erraram ao entregar de mão beijada para o diabo lugares estratégicos. Eles fizeram isso com a rádio, eles fizeram isso com a televisão. Então, por exemplo, as pessoas às vezes criticam muito, falam assim, porque pastor fica pedindo dinheiro e tal. Se você quiser colocar um programa para falar todo tipo de lixo e porcaria na televisão, o preço que você vai ter que pagar pela hora na grade da programação de uma emissora é desse tamanhozinho aqui. É menor. É muito pequeno. Agora, se você quer colocar um programa evangélico, eles cobram um preço exorbitante. Quase para não aceitar mesmo. É para que você não tenha condição de fazer. Porque eles não querem a igreja ocupando este lugar que é muito estratégico. Então, por exemplo, eu vi um orçamento há algum tempo atrás. Esse orçamento hoje, ele já está defasado, tá? Não são números atuais. Mas, por exemplo, uma rede de TV aberta lá no Brasil, ela queria cobrar R$400 mil num determinado horário para que um artista colocasse lá um programa dele. R$400 mil por 1 hora dentro da grade da programação. Uma igreja solicitou um orçamento desse mesmo horário. R$5 milhões. Uau. Meu Deus. Que loucura. R$5 milhões. Para o artista colocar um programa lá, fazendo apologia à sensualidade, à promiscuidade, ao que quer que seja, ao mundanismo de maneira geral, R$400 mil. Para um pastor colocar um programa voltado para as questões do reino de Deus, 5 milhões. Então, os nossos pais na fé erraram quando eles permitiram que o reino das trevas dominasse essas posições estratégicas. O mesmo erro, e por isso que Jesus, a Bíblia se cumpre o tempo todo. Jesus denunciou dizendo, o reino das trevas é muito mais prudente do que os filhos da luz. Esse mesmo erro, por exemplo, a direita conservadora cometeu. A direita conservadora, ela foi se preocupando com questões menores e foi deixando pontos estratégicos serem dominados pela esquerda progressista. Uhum. Então, quando nós falamos, por exemplo, de Brasil, o STF hoje ele é dominado pela esquerda progressista. Inclusive, essa semana, agora mais um esquerdista tomou posse lá no STF, que é o Flávio Dino, militante da causa petista, das questões da esquerda.
Você acha que alguém hoje de direita no Brasil que tiver algum problema, que tiver algum processo, que cair, que tiver que passar pelo STF, vai obter algum tipo de vitória? De forma nenhuma. Porque a justiça no Brasil... Deveria ser imparcial. Ela está completamente ideologizada. É por isso que o policial morre, ele dá a vida dele para proteger a sociedade. Os direitos humanos não vão lá na casa desse policial. Mas se esse mesmo policial matar, prender um bandido que eles chamam de suspeito, o direito dos humanos está lá. Um bandido preso na cadeia, ele recebe mais do Estado do que um trabalhador que sai para trabalhar todos os dias. Por quê? Porque a esquerda dominou pontos estratégicos. Se vocês observarem, uma área que sempre foi dominada pela direita, principalmente pelo cristianismo, sempre foi a educação. Os países mais desenvolvidos do mundo sempre foram os países protestantes, porque a igreja, o cristianismo, sempre incentivou as pessoas à leitura, ao conhecimento. As maiores universidades e escolas do mundo, elas foram fundadas pelo cristianismo. Então, quando o cristianismo dominava as escolas, a esquerda dizia assim, não invista... Sorry, pastor. Que foi? Sorry, Você tá comendo demais. Essa é a primeira vez que a gente tem comida no episódio. Aí a gente fica aqui um vigiando o outro na hora que vai No terceiro comer. pedaço de bolo. Você deixa a menina comer, gente. Se tem alguém nessa mesa aqui que pode comer, Você ela. não tá morrendo de rir de mim aqui, o senhor tá falando assunto sério aí. Pois é, não, mas eu não, se tem alguém que pode comer, Gente, aqui ela é já você. comeu Ela 362 comeu salgados. boa parte. Aí eu levo a fama de gordinha. E a pastora ela é muito expressiva, então. A loira bora. come, a vassoura engorda. É sobre isso, gente. Ai, gente, então eu vou pegar esse Não, pedaço mas inteiro isso só logo. prova que o armazém tá de parabéns, tá uma É, delícia. Armazém, obrigado. Armazém, Pois é, muito obrigado. obrigada. É. Então, voltando a falar sério, quando a igreja, quando o cristianismo dominava a escola, o ensino, a esquerda gritava que não deveria, os pais não deveriam se preocupar em mandar seus filhos para a escola, porque a escola não acrescentava em nada na vida dos filhos e tal. Com o passar dos anos, infelizmente, a corrupção, o esfriamento espiritual e as coisas foram mudando. Hoje, o ensino está nas mãos da esquerda. No mundo todo. O progressismo, ele entrou hoje dentro de todas as escolas, dentro de todas as faculdades, e eles estão lá fazendo lavagem cerebral na cabeça das nossas crianças. Principalmente E as hoje- faculdades, né, pastor? Claro. Então, uma coisa horrível. E hoje já existe o discurso da esquerda contra o homeschooling, por exemplo. Verdade. Então, antigamente, quem dizia que quem deveria educar os filhos eram os pais, não mandem seus filhos para a escola, porque as escolas eram cristãs. Então, a esquerda lutava contra a escola. Tanto é que ela conseguiu enfraquecer a escola. E no que ela enfraqueceu a escola, ela entrou. Porque a estratégia da esquerda é essa aqui. Dividir para conquistar. Enfraquecer para dominar. É assim que eles fazem. Então, eles enfraqueceram as instituições de ensino que eram fundadas, a grande maioria delas. Harvard, por exemplo, era uma universidade cristã. Aí eles enfraqueceram as instituições de ensino, dominaram ela. Aí hoje os filhos vão para a escola para aprender tudo o que não presta, menos o que eles deveriam aprender. Exato. E aí os pais agora estão sofrendo e querendo fazer homeschooling com os filhos, e a esquerda está fazendo de tudo para bloquear, para dificultar isso, porque a esquerda quer as crianças na escola.
porque eles vão trabalhar na mente dessas crianças, preparando essa geração para o governo do anticristo. Então, assim, a igreja perdeu muito em lugares estratégicos e nós precisamos, de alguma forma, de alguma maneira, tentar fazer, dentro das nossas condições, da nossa força, fazer alguma coisa. E a internet hoje, que é o lugar onde as crianças, os jovens, os adolescentes estão, a igreja precisa estar lá. É por isso que eu sempre incentivo os jovens aqui na igreja, eu sempre falo com vocês que se expressam bem, vocês que têm conteúdo, que se comunicam, que falam inglês, que falam português, que falam espanhol, pelo amor de Deus, vão para a internet. Porque 68% de todo o conteúdo da internet é lixo. Então, se a gente não abastecer a internet com alguma coisa que presta, as nossas crianças, os jovens, eles vão ficar cada vez mais nesse lixão digital a céus abertos. Aí alguém pode falar assim, pastor, mas o que vai mudar? É aquela parábola, aquela metáfora do beija-flor, que a selva estava incendiada e todos os animais fugindo, os elefantes fugindo, a girafa fugindo, e o beija-flor vinha com uma gota de água e pingava no fogo. Uhum. E o elefante parou, a girafa parou no meio do caminho e falou, o que você está fazendo? Você não percebe que você é pequeno demais e que essa gota de água não vai apagar esse incêndio? O beija-flor respondeu, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o que eu posso. Em outras palavras, se vocês estivessem fazendo o que vocês podem, na proporção do tamanho de vocês, a gente apagava o incêndio. Verdade. Então a gente tem que fazer. E graças a Deus a internet hoje ela possibilita, porque antigamente quando a gente ouvia se falar em missões, né, não, você tinha que sair do seu país, você tinha que ir lá na África, você tinha que ir nesses países mais carentes, onde não entra a palavra mesmo. Hoje, com a internet, você vai em qualquer lugar do mundo. Verdade. Você consegue ultrapassar fronteiras. E tem que ser sempre esse pensamento. É uma sementinha que nós estamos plantando. Uma pessoa vai ver, outra pessoa vai ver. Isso aconteceu com o Podlife. Sim. Nós começamos com um canal no YouTube que nós tínhamos 100 inscritos. Verdade. Eu lembro, 111, certinho. 111 inscritos. Hoje nós temos, se eu não me engano, 3.500. Isso, por aí. Algo nesse sentido, Deus. em um ano. Em Isso por quê? Porque nós, na graça de Deus, conseguimos trazer pessoas para levarmos conteúdo relevante. Glória a Deus. O qual as pessoas se interessaram em continuar assistindo o nosso conteúdo. E glória a Deus por isso, porque houve oração. Ao início de cada episódio, nós orávamos. Nós não saímos convidando qualquer pessoa para trazer. Verdade. Né? O pastor Ando sempre esteve à frente e nos direcionar quem trazer, né? Porque é o nosso líder e a gente tem que buscar a direção dele, né? Então, e esse foi um trabalho. E o que a gente vê, né, pastor? Assim que a gente começou, muitos outros podcasts nasceram, né? Mas, infelizmente, muitos deles não permaneceram. E aí a gente fica a dúvida, por quê? Será que desistiram? Será que houveram dificuldades? O que aconteceu? E a gente fica triste, porque o nosso propósito não é gerar uma concorrência. Sim, quanto mais podcasts, quanto mais cristãos estiverem na internet falando de Jesus, é mais uma oportunidade que alguém lá fora tem de conhecer. De Deus. Exatamente. Sim. É aquilo que eu disse, né, no começo, todas as vezes que a gente se dispõe a fazer, a produzir, a ser útil ao reino de Deus, motivos para desistir não vão nos faltar. Então, às vezes acontece, no decorrer da caminhada, de alguém parar, alguém desistir, mas também outros nascem, outros começam, outros permanecem, como nós, né, estamos aqui celebrando hoje, né, este 1 ano, e nós precisamos seguir com a graça de Deus, porque, como eu sempre falo, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver Deus cumprindo nada na vida de quem começa. Deus cumpre na vida de quem permanece. Então, nós precisamos permanecer para ver os frutos, para ver o
o resultado, para o nome do Senhor ser glorificado, Glória a Deus. para receber do Senhor o pagamento, o galardão. Eu não gosto, não uso aqui na igreja essa expressão, essa terminologia que algumas igrejas adotaram de chamar os obreiros, os cooperadores de voluntários, porque não existe voluntários no reino de Deus. Deus paga e paga bem. Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam, daqueles que o servem. Deus paga tão bem que quando você entra para o reino de Deus, você já entra recebendo. Você já entra recebendo salvação. Ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário pela nossa vida. Deus investe em nós a sua palavra. Deus investe em nós o seu espírito. Ele investiu em nós os seus filhos. A vida que a gente às vezes bate no peito, diz a minha vida, a nossa vida, o zoe, o fôlego de vida pertence a Deus. Então, ninguém trabalha de graça para Deus. Não existe voluntários no reino de Deus. Deus paga e paga muito bem. Amém. Só que a gente precisa permanecer fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, para que nós possamos receber do Senhor o galardão, o pagamento, a recompensa do nosso trabalho, do nosso esforço. De evoluir, né? Crescer, Isso sempre aí. sempre fazendo mais, né? Pastor, e o Pod Life? O Pod Life, a ideia, quando surgiu? E eu lembro que o senhor comentou comigo e tal, mas quando surgiu essa ideia de começar o podcast Pod Life? Então, se nós estamos celebrando 1 ano de Pod Life, a ideia, o desejo do Pod Life nasceu no meu coração 2 anos antes. Então, há 3 anos atrás, eu tinha já esse desejo, essa vontade de fazer. Só que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu sou muito assim, de espiar a terra. Sabe aquela coisa que Moisés pede para os espias fazerem? Espiar a terra. Então, às vezes, eu estou sentado com alguém, eu não entendo nada de futebol, 2. assisto 4. assisto muito pouco, acompanhei, passei a acompanhar de um tempo para cá um pouco mais de perto a questão política aqui nos Estados Unidos e depois também no Brasil, mas eu não sou um entendido, não sou consumidor assíduo de conteúdo político, não entendo de videogame, não entendo de tecnologia e tal. Eu vivo em função daquilo que Deus me chamou para fazer, que é palavra de Deus, que é reino de Deus, igreja. É isso que eu vivo, é isso que eu respiro. Então, eu sou muito de sondar. Então, às vezes eu estou conversando com alguém, a pessoa às vezes está conversando um assunto aleatório, o que quer que seja, e eu vou lançando, assim, algumas coisas para eu ver se aquela pessoa, eu uso muito a expressão assim, para ver se a pessoa vai vibrar na mesma frequência. Porque não adianta você escolher alguém que é muito talentoso, que é muito capaz, e a pessoa vibrar numa frequência diferente da sua. Não vai funcionar. Porque no reino de Deus, não é a respeito de dons e talento. Os dons e talentos são fundamentais, é Deus que nos dá. E a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito provém
do Pai das luzes, em quem não há sequer sombra de variação. Então, o dom, o talento, é uma dádiva de Deus para o ser humano. Só que, mais importante do que o dom e do que o talento, está a disposição de servir, o coração ensinável, a lealdade, a obediência, a submissão, a unidade. Então, você não consegue produzir algo para o reino de Deus só com dom e com talento. Então, eu durante esse tempo, eu fiz, assim, algumas sondagens para ver se a gente começava. E eu não tive um feedback. Sabe quando você... A única pessoa que desde o começo eu sabia que ia fazer parte disso era o Nick. Porque quando eu, assim, passei nas margens do assunto com ele, nas periferias do projeto, ele, nossa, pastor e tal, e ele já se abriu todo para aquilo e tal, e já começou. Sim. Então eu sabia que ele ia fazer parte. E, consequentemente, depois veio você, porque nessa época, eu acho que nem existia essa dupla ainda, né? Nem existia essa dupla. E aí, quando vocês se uniram, você tem muitos dons, muito talento, muita competência. Eu sempre falo, eu sou um admirador de tudo aquilo que Deus depositou na sua vida. Você é uma menina muito capaz, muito organizada. E ainda é linda, né? Ela arrebenta. A gente estava aqui um dia desse para gravar, não sei o que tem. E ela falou assim, não, gente, mas eu não tenho como gravar, não. Eu tô feia. Eu falei, loira, você feia, você é bonita. Não se preocupe. Falando pancada. Existe um ditado aí no mundo que dizem que a pessoa ou ela é bonita ou ela é inteligente. A Letícia, ela vem assim para quebrar esse tabu e mostrar para eles que você pode sim ser bonita e inteligente. Bonita, inteligente e crente. Aleluia. Meu Deus. Essa foi forte. Tem muita Ela roda gente no manto, viu? Roda no manto. No salto. E detalhe, não roda sozinha, faz a igreja rodar também, porque tem um som. Se Aleluia. vacilar, vai em inglês também. Vai, tudo. Mistério. A gringa ela é galáctica. Glória Então, a Deus. depois, quando a Letícia e o Nick decidiram caminhar juntos, né, como casal, eu sabia que eu ia poder contar com ela. Só que ainda faltava. E aí, Deus enviou você. E foi aquele elo, né, aquele ponto de ligação. Porque eu também já falei com você algumas vezes, o dom que você tem não é normal. Não pode ser normal. Ele consegue entrar dentro da mente da gente e colocar do lado de fora. Sim, verdade. É aquela unção que Deus derramou quando ele mostrou para Moisés a planta do tabernáculo. Deus mostrou para Moisés. Só que Deus ungiu 2 servos. E Moisés falava do que ele viu. E os caras faziam o que não viram. Yes. Então, assim, o dom de Deus na sua vida é um absurdo. É um absurdo. E aí... Eu me lembro também das noites e das madrugadas que nós passávamos conversando acerca daquilo que estamos vivendo hoje. Porque nada é feito de um dia para o outro. Né? Como o pastor mesmo disse, foram anos nós ali sonhando com isso, mas também gerando no Senhor. Amém. Buscando de Deus a direção, orando, se preparando, né? Buscando de Deus um tempo. Então, eu me lembro das madrugadas que nós sentávamos e o pastor começava a falar, nós vamos fazer isso, e eu consigo ver, eu consigo enxergar.
existe, né? Porque nada do que a igreja faz não é sem motivo. É por acaso. Não é isso. Tudo tem um propósito, Verdade. né? Como aqui nós temos esse cuidado de ensinar as nossas ovelhas de que tudo que nós fazemos aqui não é a respeito de eventos, mas são, né, oportunidades que os céus prepara para que algo realmente profético aconteça. Então, nada é gerado assim de um dia para o outro, nada é bagunçado. Então, assim como nós tivemos ideias 3 anos atrás acerca do Pod Life, pode ter certeza que tem ideias aqui que estão sendo geradas, né? E o Senhor tem confirmado acerca daquilo que está por vir. Aleluia. É muito assim, né? Essa madrugada mesmo eu estava voltando de Boston e ela me ligou. Eu estava saindo de Boston quando ela me ligou. Sim. E eu vim conversando com ela até aqui em Nova York. Uau. Eu cheguei aqui já de manhã Você estava acordado? e ela Nós viramos à noite. Meu Deus! conversando e Foi Deus mesmo. Conversando. Foi Deus mesmo. Foi Deus. Quem conhece a pastora sabe. Pra pastora estar acordada depois das 11, foi Deus. Ela e você, né, Grande? Exato. As duas Eu velhinhas. não da pastora, mas Nós tô no somos mesmo bar. parceira. Of course. Aleluia. Não, às vezes o gato já é da madrugada, né? Aí às vezes eu falo só, eu mando mensagem pra ele, qualquer hora que eu mando mensagem pra ele, ele responde na Tá hora. de madrugada. Aí eu falo, a loira, ele, a loira tá Nós Eu- somos horários comerciais. Exceto é quando o muita, Senhor nos chama como a para Taunay algo. falou, é muita competência, muita excelência numa pessoa só, porém no horário comercial, né? tem que recarregar a bateria, né? Das 8 às 18 ela vai. Depois que shutdown já era, você espera recarregar. E essa mesmo foi uma dessas madrugadas que a gente passa projetando coisas. Verdade. Porque, como eu sempre falo para vocês, se couber na visão, Aleluia. Deus foi na Meu mão. Deus. Deus põe na mão. Deus não vai colocar aqui nada que primeiro não esteja estabelecido aqui. Então, essa noite eu vim de Boston aqui conversando. Eu cheguei aqui de manhã, a gente já veio direto para oração. Aí depois saí da oração, fomos fazer live. Fomos em casa, dormi acho que 2 horas. Meu Deus. Estamos aqui. Porque ele chega na live e fala, não, pessoal, hoje vai ser rápido, Rápido, tá? vai ser Meia um tiro. hora e tudo mais. Aí um fala assim, ó, vai durar 2 horas, vai durar 3. Não, hoje não vai. Não, gente, é rapidinho. Quem conhece o pastor sabe que isso Não existe rapidinho. não existe O rapidinho na rapidinho vida dele dele. Mas, gente, essa é a melhor parte. A palavra, ela fala que a palavra de Deus ela é como uma fonte, né? Que ela não para de É jorrar água. inesgotável. É inesgotável. E eu acho lindo que quando eu cheguei nessa igreja, eu me apaixonei exatamente por ver tanta palavra de Deus, né? E aí, e olha que interessante, eu até, quando o pastor falou que a gente sempre anda sob uma nuvem, mas também uma palavra profética durante o ano Sim, todo. sim. Quando eu cheguei, tinha uma. Depois, só faz 1 ano que eu estou aqui, graças a Deus, já completei 1 ano também. Aleluia, mudei E aí, sua vida. reinou. Aleluia. E aí, Eu vou te casar em 2024. ok, guys. Ok, Nós guys. temos uma noiva. Porque Deus faz coisas impossíveis. Aleluia. Eita, mistério. Mas eu cheguei num momento que eu falei assim, até esse ano mesmo, a gente vivendo tantas experiências e tanta profundidade de Deus. E aí eu pensei, cara, o pastor vai ter que pensar no meio do ano, já começar a pensar numa palavra profética pro ano que vem. E aí eu pensando, como que o pastor vai superar uma palavra Profundidade. assim, maior do que essa profundidade e estabilidade? Porque eu nunca vivi algo nessa proporção. Verdade. Como que ele... Falei, eu já orando por ele, né? Senhor, abençoe meu pastor, para que ele encontre algo, porque a nossa expectativa é, se nós estamos nesse nível, ano que vem nós queremos um nível maior. E é assim que nós vivemos, né? Sempre avançando em excelência. E eu orando pelo pastor, meu Deus, né? Dá graça pro nosso pastor. E mal sabia eu, né? Inocente. Aí a gente chega aqui e ele dá uma palavra não apenas maior, mas que também complementa. De Deus. E aí eu falei assim, Isso foi meu muito Deus, porque...
Isso acontece no nosso dia a dia. Yeah. E eu amo e sou muito grata pela sua vida, pastor, juntamente com a pastora, porque todas as vezes que a gente senta, seja para fazer um pod life, seja para fazer uma reunião do grupo de louvor, seja para sentar, seja para limpar a igreja, o que quer que a gente faça. Ela é do grupo da limpeza. Limpeza. Taunay é violenta. Deus é bom, Deus é bom. Não serve a Deus só com o microfone na mão, não. Nosso pastor falou no começo do ano, eu peguei. Falei, então deixa eu E ajudar. o noivo serve junto com ela. Tem que estar Thomas, Thomas we é um love gato, you. We né? love you, Thomas, Thomas. beijão. We love Me you, especially. Thomas. Ele serve A gente- com excelência. Exato, a gente tem que vibrar, assim, nessa mesma... Mas, como eu estava dizendo, é muito gostoso ver que sentar com o pastor, onde quer que você esteja, quando a gente... Sim. E a gente vê um profeta, realmente, como ele fala, então vocês verão que existe realmente um verdadeiro profeta. E eu acho lindo, já engaixando com essa questão do Nick estar sempre junto dele, eu acho lindo porque sempre todos os profetas tinham um moço. E esse moço era sempre alguém que estava sempre junto o tempo todo e aprendendo. Olha aí, E olha esses dias eu tava falando, meu Deus, prepara um moço para quando o pastor, né, tiver. E aí eu vejo essas coisas e eu acho lindo, porque querendo ou não, Deus está nos preparando. É uma honra para nós, principalmente pro Nica, que tá perto o tempo todo, o quanto ele não aprende. Se eu que, de vez em quando, a gente senta, a gente já aprende, imagina pro Nica tá o tempo todo A junto. Taunay é uma ótima aluna. Gente, ela pega os trem assim. Falei, nossa, Taunay. Eu tenho uma memória muito boa pra esse boa. Mas é porque Muito eu boa. fico assim, cativada. E é exatamente isso. Parece que todos os dias, se eu ouvir a mesma coisa, vai soar de maneira diferente. É igual a palavra quando a gente lê. Ela vai bater na gente de uma forma diferente, entende? E é assim que a gente se sente todas as vezes que eu sento com o pastor, ou todas as vezes que a gente sente pra ouvir uma pregação. Sempre tem algo novo da parte de Deus. Aleluia. Isso é algo que edifica a nossa vida. Então, se você também que assistiu aí no Pod Life, mas nunca teve coragem, eu digo porque a minha patroa, que eu chamo de mãe, ela fala isso pra gente, comentou até com a pastora, né, mãe? Ela tá aqui perto da gente já há 10 anos. E ela não sabia como era a nossa igreja. Até que um dia ela veio visitar e ela se apaixonou por ver exatamente essa excelência. Ela pediu até perdão pra pastora. Falou assim, pastora, você me perdoa, eu não sabia. Se eu soubesse que vocês estavam ali, que era toda essa excelência, eu tinha ido lá antes. Porque, realmente, quando a gente encontra pessoas que estão determinadas a mergulhar mais profundo e viver a excelência de Deus, essa fonte é inesgotável, ela não para de jorrar. E glória a Deus que o nosso pastor é uma fonte inesgotável. Então é um prazer sempre sentar e ouvir, né, gente? Glória a Deus pela sua vida, E pastor. é interessante, porque a gente fala assim, mas Deus ele é um Deus só, né? Por que ele não dá uma direção única para todas as igrejas? Mas o senhor até chegou a falar uma vez sobre isso, né, pastor? Porque cada igreja, Deus trabalha numa direção para aquele grupo de pessoas, não é? E se a gente for olhar, eu posso dizer, das 3 últimas palavras proféticas, porque é o tempo que eu tô aqui, que eu peguei foi a tempo de avançar, né? Foi um pós-pandemia, aquela coisa. Não, precisamos avançar. Depois ela vem profundidade e estabilidade. Você precisa se aprofundar. E depois que você passou por todas essas etapas, agora é hora de você ativar tudo aquilo que você aprendeu durante todo esse tempo. Então, ela é uma continuação. É como, de fato, uma escola. Não é simplesmente, ok, essa palavra é bonita, beleza, vamos trabalhar ela. Não, você vê que é algo que é contínuo. Sim, e por isso que eu chamo de palavra profética e não de tema. Yeah. Porque tema você pode pegar aleatório e desenvolver e vai funcionar em certos aspectos, porque é a palavra de Deus, mas a palavra profética não é um tema. A palavra profética é uma direção específica de Deus para uma parte do seu povo. Porque Deus é um só. Mas o povo de Deus não é um só. Nós somos um só povo em Deus. Mas existem povos de todas as tribos, todas as línguas, todas as raças, todas as nações. Israel, quando se divide em Reino do Norte e Reino do Sul, era uma única nação, mas se dividiu. E Deus começou a levantar para o norte os profetas do norte, para o sul os profetas do sul. Porque a necessidade é diferente, o desafio é diferente, o pecado é diferente, o futuro é diferente, então tem que ter uma palavra diferente. No livro do Apocalipse, haviam 7 igrejas na Ásia e cada uma delas vai receber uma carta. Cada uma delas recebe uma carta. Mas é interessante que a carta que Jesus manda para a igreja, ela é entregue pelo pastor da igreja. Jesus não manda a carta
diretamente à igreja. Ele diz assim: escreve ao anjo da igreja. A carta é para a igreja, mas ela é entregue ao anjo. E é triste que os crentes ainda têm essa dificuldade. Existem pessoas que eles não se submetem à palavra profética, à direção, porque eles acham que é coisa do pastor. Igual o pastor está querendo decidir, determinar o que vai acontecer na minha vida. Não. Eu só sou o anjo que recebeu de Deus a carta que é para a igreja. A carta é para a igreja. Mas Deus diz: escreve para o anjo. Mensageiro. É só isso. E é muito essa coisa de... A Bíblia diz que a boca vai falar do que o coração está cheio. Sim. E no meu coração não tem outra coisa. Então eu não sei falar de outra coisa. Amém. E aí a gente pega e recebe uma foto como essa aqui, ó. O Baby B. A Benjamin. missionária Michele mandou uma mensagem para mim hoje de manhã e disse assim: um profeta conhece outro profeta. Glória a Aleluia. Deus. Porque Deus tem um chamado e um ministério profético para o Benjamin desde o ventre. Amém. Aleluia. E ele estava no berço quando ele ouviu a minha voz. Ele parou tudo que estava fazendo e ficou prestando atenção na live. Um bebê de 8 meses. Meu Deus. Porque o Espírito... A Bíblia diz que quando Isabel e Maria se encontram, Os bebês os mexem. bebês no ventre vibram na mesma frequência, no mesmo Espírito, por causa do poder da palavra que a gente carrega. Aleluia. Glória Então a é por Deus. isso que demora. Às vezes eu tô pregando e falo: gente, vamos colocar de pé, vamos nos colocar de pé para fazer de conta que tá acabando. Mas assim como todas as palavras proféticas se cumpriram, eu tenho certeza que nesse ano não vai ser diferente. Amém. Amém. Né? E já está começando, né? Nós já podemos ver a manifestação desta palavra na nossa vida Verdade. e na vida da igreja. Realmente é um tempo de ativação. Realmente é um tempo de entendermos quem nós somos em Deus e aquilo que o Senhor já depositou em nós. E eu creio que coisas extraordinárias Glória a vai Deus. acontecer. Amém. Em nome de Jesus. E a partir de pessoas que aparentemente, né, não são, porque Deus é especialista em chamar os que não são para confundir os que são. Deus é especialista em usar pessoas comuns para fazer algo extraordinário. E eu creio, vocês podem anotar, que esse ano é realmente um ano da ativação. E assim Glória a como se Deus. cumpriu desde lá do tempo da pandemia, o ano do favor de Deus. E Verdade. como nós recebemos o favor de Deus. Depois veio Sim. o tempo de avançar. Avançar. Yeah. Como nós avançamos. Verdade. Aí veio o tempo da profundidade e da estabilidade. Gente, foi um ano em que o Senhor nos chacoalhou. Verdade. Nos levou a entender realmente o nosso posicionamento, aquilo que precisávamos, tratou com a nossa alma, nos trouxe uma estabilidade emocional. Para quê? Para que agora possamos ser ativados. Nossa, meu Deus, aleluia. Ah, deu vontade de falar em línguas. Aleluia! É tão maravilhosa a direção de Deus, assim, e até pela correria que eu vivo, eu nem sempre eu consigo perceber a dimensão que as coisas estão tomando. Então, eu estava no altar, onde desse eu olhei para você, a gente tem essa conexão, eu olhei para ela, porque eu já estava pregando, foi no culto da virada, né? Eu já estava pregando a palavra profética, a questão de ativação, e eu não tinha feito a conexão. Deus nos impulsionou a avançar, porque avançamos, nós nos aprofundamos, estabilizamos, para que então ele nos ative. Yes. Porque não tem como você, por exemplo, entregar um carro na mão de alguém que está bêbado, alguém que está instável. Sim. Então,
Que não está capacitado. Avancem, aprofundem, estabilizem E ativa. para ser ativados. Igual que a gente falou no último episódio, a gente falou que nós tínhamos que se aprofundar para saber o que tem dentro de nós. Pois se você não sabe o que tem dentro de você, os talentos, os dons que você tem dentro de você, como que vai ser ativado? Se você não sabe. Pronto. E eu falei sobre isso na live hoje de manhã, inclusive. Essa ativação, ela vai acontecer de dentro para fora. Porque no mundo dos homens, no mundo natural, as coisas acontecem de fora para dentro. Exato. As pessoas se preocupam com a roupa que elas vão vestir, com a marca da roupa que elas vão usar, com a maquiagem. O mundo trabalha com o estereótipo, o mundo trabalha com aquilo que é externo. O mundo natural, o mundo visível, preza por aquilo que é visível. O mundo invisível preza por aquilo que é invisível. No mundo natural, eu sou grande quando eu sou servido. No mundo de Deus, maior é o que serve. No mundo natural, eu preciso subir para que eu cresça. No mundo de Deus, eu preciso descer. No mundo natural, eu tenho que ter para ser. No mundo de Deus, eu vou ter a extensão de quem sou. Eu preciso ser para que então de Deus eu receba. Então, como é que Deus vai ativar aquilo que eu não sei? Então, eu preciso conhecer para que Deus ative. Então, Deus está tratando conosco de dentro para fora. Amém. Para que nós Amém. possamos ser ativados Glória para a a glória do Jesus. nome de Glória Jesus. a Amém. Nick, Aleluia. você que está com a gente aqui desde o começo, aqui em todos os episódios, você participou. Sim, pastor. Né? Até nos pod life delas, ele esteve nos bastidores. Eu fico ali atrás, assim. Você sempre esteve presente. Fala pra gente qual foi o episódio que mais tocou seu coração. Pastor, uau, ótima pergunta. Acho que todos eles, mas eu sempre comento que é o episódio do Pastor Marcos. Porque eu tenho um carinho pelo Pastor Marcos, assim... Sim, o Pastor Marcos é um paizão pra gente, pra todos nós. Mas o episódio dele, assim, me marcou. Me marcou, porque Foi linda. o testemunho dele edifica as vidas das pessoas. Porque o que ele passou era talvez ele para continuar perdido ali. Yes. Na cocaína, nas drogas, nem no estivesse crack. Ele não deveria não- estar mais aqui se não fosse a É misericórdia um milagre. de Deus. É um É um milagre. milagre. Então acho que o testemunho dele ali foi Muito impactante. muito impactante pra mim. Então eu creio que foi um dos melhores episódios. Eu tenho claro, porque acho que o diretor fez até um corte, não foi? Daquele momento em que ele fala assim, eu chegava em casa de manhã Ar da mãe. Meu Deus. e a minha mãe estava Sim, de joelho dobrado, foi emocionante. Uau. Nossa, chega a arrepiar aqui, cara. derramando lágrimas. E ela levantava e dizia, meu filho, você quer que a mãe coa um café para você? Você quer comer alguma Tá coisa? com fome? O cara chegou drogado. A mãe tá a noite toda orando. E ele dizia assim, que o amor da mãe dele o constrangiu e o libertou. Uma hora que o diabo enlouquece, né? Ele não entende. E a palavra do Senhor se cumpre porque a Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Aleluia. Eu tenho claro aquela cena. Foi... Eu também, se essa pergunta tivesse sido feita para mim, eu acho que eu também escolheria isso. Que episódio. Maravilhoso. Gente, foi muito bom. A Ah, gente já não tem mais tempo. tem que ser o diretor. É porque a gente tem. Eu vou falar pra Deu vocês que tempo. estão aí em casa, a gente tem um tempo das câmeras. Então eu tô aqui pensando já, se já não deu tempo lá e se ainda tá gravando. Em nome de Jesus, tá? Porque o Nick tá com o relógio aqui. Mas eu queria dizer, e eu acho que todos vocês vão concordar comigo, que pra começar, basta começar. Yeah. Né? Porque Isso aí. nós começamos no altar da igreja com telefones celulares. Os microfones Com louvor. os microfones do louvor.
com uma mesa de plástico. Mas o que fez diferença não foi o que nós tínhamos como recurso físico, equipamento, Aham. mas sim o que estava dentro da gente. A vontade, a motivação, as pessoas que nós recebemos. E isso faz diferença. E o Senhor, no mais, Ele vai agregar. Yeah. Ele vai providenciar. A provisão Aleluia. vai vir. Né? Isso que é o mais interessante. Olha onde nós chegamos. Yes. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por Aê. isso. E esse é o começo, sabe por quê? Porque eu sonho para 2024 ainda. A Life TV. Oh, yes. Meu Amen. Deus, calma, Eu diretor. sonho. Não, calma, não. Eu sonho. Nossa, É pra ativar. É pra Tô vendo o ativar. cifrão chegando. Sabe meu o Deus, que calma. é? Pastora, vai chegar patrocínio. Amém. Todo amém. lado. Esqueceu dos 10 P's desse ano? O nosso pai também é provedor. Exatamente. Ah, tá vendo? A Luna aqui, ó. Toma, Terra. E aí nós vamos ter 24 horas de programação direto. Yeah. Yeah. Direto. Por que É isso não? aí. Por que não? É Sim, verdade. Se couber na visão, Deus põe na põe mão. na Deus nossa põe na mão. Amém. Aleluia. Amém. Eu tenho isso muito claro dentro de mim, que nós vamos chegar nesse patamar Amém. de ter um estúdio, de ter uma estrutura, e Deus vai ativar as pessoas, porque as nossas igrejas, e eu não falo só da The Life, a Igreja de Cristo na face da terra, ela está cheia de pessoas que estão cheias, mas que ainda não foram ativadas. Eu não quero morrer. Eu quero ser arrebatado. Mas se eu tiver que experimentar a morte, eu quero morrer vazio. Eu quero derramar tudo que Deus depositou em mim. Amém. Eu quero ajudar a esvaziar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então eu sei que se a gente tiver uma estrutura e Deus ativar pessoas, a gente faz muita coisa. Amém. Aleluia. E nós vamos fazer para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, obrigado. Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu só ver se a câmera do meio ainda tá gravando. E a gente faz assim mesmo. Ai, diretor. Ele não Diretor bastidores sendo agora. diretor. Em 2 minutos. Aleluia. Aí, ó, tem Glória que a dar Deus. tchau. É Yeah. assim, aqui a gente é assim. Não, porque geralmente é eu que tá lá atrás. E porque ou não tem você. ninguém aqui, porque a equipe tá aqui. Né? Vamos lá. Obrigado por esse 1 ano com a gente. Sim. Obrigado, porque nós temos pessoas que estão assíduas, assistem de verdade. Verdade. Deus E algumas abençoe vezes sua que nós vida. não tivemos episódio, né, pastor? Mandaram Perguntam, mensagem, né? perguntaram, cobraram, e aí não vai ter, não vai ter, não vai ter. Obrigado. Isso tudo, primeiramente, é para glorificar o nome de Deus, Aleluia. mas é para levar um conteúdo relevante para você, Sim. para que você também faça parte da The Life, né? Essa grande família. E o Pod Life é isso, cada vez mais crescendo. Aleluia. E é uma grande novidade para 2024. É o Pod Life. Kids. Vou Kids. falar Kids. Meu Deus. Glória a Deus. Ah, Tia Tal is about to come. It's coming now. Wait and see. Amém. Very Gente, Deus strong. abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada.